Eu começaria dizendo que a resistência negra sempre existiu. Às vezes eu digo desde que o mundo é mundo, mas aqui no Brasil a resistência negra sempre existiu e eu me sinto parte dessa resistência pela minha vida toda. Eu sou Maria de Lourdes Moreira Siqueira, embora oficialmente eu seja Maria de Lourdes Siqueira, porque eu nasci no Quilombo dos Moreira, por isso que eu acrescento o nome da minha mãe, eu nasci nos Matões dos Moreira, e Codó, no município de Codó. Eu saio de lá, do quilombo onde eu nasci aos 5 anos de idade, faz tempo. Venho para Codó fazer primário, já venho para São Luís. No meu tempo não existia ginásio, a gente chamava ginásio naquele tempo. Não existia ginásio em Codó, eu vim para São Luís, fiz escola normal, volto para Codó como professora primária. E depois, algum tempo depois, eu venho para São Luís de novo. Nesse tempo existia uma escola, a gente chamava Faculdade FAFI, Faculdade de Filosofia, onde eu fiz pedagogia. Daí eu venho, faço um mestrado em São Paulo, onde você fez seu doutorado. Depois eu faço um doutorado em Paris, e já trabalhando a questão da negritude, questões africanas, brasileiras. E de lá eu volto, então, já professora da Universidade Federal da Bahia, já como antropóloga, e trabalhei na universidade sempre vinculada a questões de metodologia científica, construção do trabalho científico e antropologia. E em antropologia eu sempre trabalhei a antropologia de populações afro-brasileiras e com a especificidade de religiosidade, religião africana no Brasil. A especificidade do candomblé, terreiros de candomblé. A minha tese de doutorado é sobre terreiros de candomblé na Bahia. Eu continuo esse trabalho, principalmente voltando com o doutorado, eu me dediquei a formar pessoas negras, e a grande maioria é de mulheres negras, em mestras e doutoras negras, trabalhando a questão da negritude. E isso eu continuo, me aposentei, voltei para o Maranhão, morei na Bahia o tempo todo, trabalhando na universidade, e aposentada eu volto para o Maranhão. E continuo esse vai e vem, convidada, seja para fazer conferências sobre questões de negritude, ou para participar de bancas examinadoras de pessoas negras em mestrado e doutorado. Nesse período todo, eu fui à África algumas vezes. E depois do doutorado, eu fiz um pós-doutorado, 1 ano em Londres, porque estão nas bibliotecas da Europa os dados da África. E eu fui para me preparar para ir para a África do Sul. E fiz um segundo pós-doutorado na África do Sul, o que para mim é assim, a minha glória como estudo. Para nós, no Brasil, embora nós não tenhamos feito um estudo teórico, sistemático, sobre negritude, mas a negritude eu acredito que seja o nosso conceito forte. Nosso conceito forte. As questões da negritude, esse povo da negritude, essas ações de negritude, essa resistência negra. Então, negritude para nós é um conceito muito forte e, apesar das discussões
se é razão, se é sentimento, se está separando razão de sentimento, se está reduzindo a África só a cultura e religião. Isso é uma discussão que vem de fora. E alguns intelectuais negros incorporam. Mas para nós, genericamente, negritude é um conceito forte, que se relaciona à consciência negra, à autoestima, resistência negra, comunidade negra. Para nós, tudo isso passa pelo conceito de negritude. Aí se organiza um movimento negro nos anos 30, com o Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias Nascimento, imprensa negra, sociedade negra. Então, esse grupo, com a Revolução, com a ditadura dos anos 30, isso se recolhe, digamos, e retoma nos anos 70, com a criação do Movimento Negro Unificado, começando inclusive pelo Ileaie, que é o meu bloco, o Ileaie em 74, o Movimento Negro Unificado em 78, e daí vão se desdobrando. Hoje nós temos movimento negro nas artes, na cultura, religião, teatro, cinema, poesia. Isso tudo hoje em dia você encontra movimento negro na sociedade, digamos, encaixado, encravado em muitas organizações. Negritude é um termo, é um conceito que nos dá uma força e um apoio muito grande, porque negritude, hoje, nessa concepção de trabalho dessa resistência negra, que no Brasil começa com os terreiros de candomblé, com as irmandades religiosas, com os quilombos, com capoeira, isso tudo vem estabelecendo esse alicerce dessa resistência negra brasileira, que depois passa para o Teatro Experimental do Negro, imprensa negra, sociedade, irmandades negras todas. Tudo isso é negritude, tudo isso vem se articulando e se concebendo, mais, digamos, talvez teoricamente, através do conceito de negritude, porque negritude, para nós aqui no Brasil, é consciência negra, é autoestima, é pertencimento a negro, é comunidade negra, são valores culturais africanos, são religiões africanas, é tudo isso, negritude é tudo isso, embora, se a gente pensa de um ponto de vista mais teórico, mais intelectual, o termo negritude foi estudado e, ao mesmo tempo, debatido. Alguns autores dizem que o termo negritude, o conceito de negritude, constitui um dos fortes debates intelectuais, teóricos do século XX. Ele foi usado pela primeira vez por Aimé Césaire, que era da Martinica e estava na França, em Paris, e ele usa o termo negritude pela primeira vez no trabalho dele muito conhecido, que é Caderno de Retorno ao País Natal. E muito trabalhado esse conceito por um americano, que é também considerado talvez um dos pais da negritude, que é o Du Bois, muito trabalhado teoricamente pelo grande poeta Léopold Senghor, do Senegal, muito trabalhado por Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, e agora esses autores, eles começam a levantar o Wole Soyinka, que foi o primeiro africano a receber o prêmio de literatura, primeiro negro africano a receber o prêmio Nobel de literatura.
Então, no meio de tudo isso, entram muitos debates entre concepções, aprovações e contradições e negações do termo negritude. Parece que a maior contradição é que quando Senghor começa a aprofundar teoricamente o termo negritude, ele diz: nós temos que afirmar a emoção, o caráter emocional do negro, o sentimento do negro, essa cultura sentimental negra. E aí vem outros autores e dizem: Senghor está dividindo essa questão pensamento e sentimento, que é uma das contradições fortes quando se fala em nós negros, porque há uma tendência muito grande do Ocidente, da Europa, do conhecimento científico europeu, de negar a nossa capacidade intelectual, de inteligência negra. E Senghor defendia muito essa questão emocional. E aí o Frantz Fanon, o Cheikh Anta Diop, esse pessoal vem e diz: não, nós temos que defender uma afirmação de nossa intelectualidade negra, da razão negra, do pensamento negro. Mas para nós no Brasil, que nós não tivemos essa oportunidade de estar assim, digamos, debatendo. Aqui no Brasil foi publicado pelo professor Kabengele Munanga o livro Negritude, Usos e Costumes, eu acho. E tem também uma professora Zilar que publicou Negritude. Mas nós não criamos no Brasil esse debate sobre negritude. Então, por conta disso, para nós, negritude é uma grande força. Quando nós queremos nos referir ao nosso pertencimento à África, à nossa identidade, à nossa religião, às nossas culturas, às nossas heranças culturais e religiosas africanas, a gente se vale desse conceito de negritude que para nós é uma força. Negritude para nós é uma força. Quando eu penso em negritude, eu penso naquela comunidade onde eu nasci, com aquele meu avô Moreira, e meus tios, avós do Quilombo dos Matões dos Moreira, do Quilombo do Novo Mundo, onde minha mãe nasce. Então, para mim, essa minha negritude, esse meu compromisso com resistência negra, ele vem de lá, eu associo de lá. É de lá que eu tiro a força para ser a mulher negra que eu sou hoje. A negritude, ela era presente na nossa vida, no cotidiano. Ele se falava muito, não tinha essa expressão, nós somos negros, nossa consciência negra, mas eram pessoas negras que tinham consciência de sua negritude, que tinham consciência de que elas, não era por acaso que elas eram diferentes dos outros. Elas sabiam que eles sabiam que eles faziam parte de uma raça, de uma cultura, de uma gente diferente. A palavra África é que eu vim ouvir mais tarde. Eles falavam assim: nós, essa cor, essa corzinha, a gente não pode fazer nada diferente, nós não podemos, tudo em nós é mal visto. Eles diziam, tudo em nós é mal visto, nada passa. Então eles, nessa referência, digamos, a um processo de educação, para que a gente se educasse, tivesse uma certa linha de conduta, para que a gente tivesse certos valores, respeitar as pessoas, ser honesto, saber viver com os outros. Então, estas ideias eram alicerçadas do ponto de vista de uma diferença que se apoiava na negritude. A ideia de África, africanidade, negritude,
isso existia no meu meio. A negritude, formalmente, esse conceito de negritude, ele nasce nos anos 30, né? Ele nasce nos anos 30. Eu nasci em 37, então era cedo, eu lá nos Matões, em Codó, era cedo. Eu fui, digamos, estabelecer assim, uma ligação, a compreensão do que significa a negritude, já mais tarde, já no movimento negro. Eu queria começar por uma mulher, Zinga, entende? Dandara. E aqui no Brasil, e lá no mundo, Nelson Mandela. Nelson Mandela foi assim talvez nosso exemplo maior em termos de luta pela liberdade, pela libertação da negritude, digamos, né? Agora, gosto muito Abdias Nascimento, Sheik Anta Diop, esse José Kizerbo, esse Lélia Gonzalez, Rainha Nzinga, essa moça Amatai, essa que ganhou o Prêmio Nobel por plantar árvore, Prêmio Nobel de ambientalismo. Gosto muito de mulheres que aqui, elas são até hoje Marielle, ela nos representa para a sociedade brasileira o grande motor da diferença, da desigualdade na sociedade brasileira é o racismo. Nossa bandeira maior de negritude é luta contra o racismo, contra a desigualdade. E eu gosto muito de pensar que diferença, desigualdade não é fator de hierarquização. A sociedade brasileira seria muito mais rica, seria mais justa, mais solidária, mais cidadã, mais democrática, se ela assumisse que ela é negra. Se ela assumisse os valores de nossa negritude. Ela podia ser mais justa, mas os negros são melhores do que todo mundo. Não, mas se nós juntarmos o que vem de bom dos valores das tradicionais civilizações africanas, nós construiríamos aqui uma sociedade melhor, que respeita a mulher, que respeita velho, que respeita a criança, que aprende com os mais velhos, que acredita nos valores dos ancestrais, que tem um fundamento religioso baseado em concepção do que vem antes de nós. Entende? Nossa sociedade ela seria mais rica, seria mais bonita. Então esse racismo, essa maldade de desigualdade nos prejudica muito. A nossa identidade só tem sentido relacionada ao nosso continente mãe, à nossa pátria mãe, à nossa origem mãe, à nossa civilização mãe, nossa religião mãe. Então, nós somos de lá. Lembra que aquela tia minha disse, nós não sabemos de onde, mas aquela avó do nosso... a mãe do nosso avô veio de lá. Eu não sabia de onde, ela veio de lá. Eu só desenvolvo minha subjetividade com força, com segurança, com capacidade de lutar por meus direitos, de capacidade de reconhecer os direitos, os valores meus enquanto pessoa negra, enquanto mulher negra. Isso só se afirma à medida que esteja junto com um processo de construção de uma identidade negra. Não se separa. Aqui eu sou uma mulher negra, aqui eu sou uma professora, aqui eu sou uma universitária, aqui eu sou uma antropóloga. Não, só vai, tudo isso é junto. A minha subjetividade é minha negritude. O Ileaie,
protagoniza uma revolução estética. Dete Lima, ela revoluciona essa forma de vestir, a forma de manter os cabelos naturais, a forma de maquiagem, de usar cores vivas, né? A forma de copiar, porque é uma cópia de modelos africanos, né? Isso tudo, essa estética, ela é uma grande força de negritude relacionada à África, ao nosso orgulho de sermos negros. Porque à medida em que eu já alisei cabelo, eu já usei peruquinha, essas coisas. Mas eu sempre recaía na minha negritude. Eu nunca deixei de ir ao Quilombo, eu nunca deixei de ir a Codó, eu nunca deixei de encontrar minha família, nunca deixei de apoiar minha família. Eu sempre fui de lá. E tudo isso é África, é identidade negra africana. E à medida em que a gente vai se assumindo negra, vai se reconhecendo negra, você vai querendo parecer mais negra. Então, quando eu falei da minha veia política forte, eu fiz tranças no meu cabelo pela primeira vez, quando os primeiros exilados políticos voltaram. Eu fui ao Rio de Janeiro receber umas amigas minhas, que foram minhas companheiras de prisão no Rio de Janeiro. Então, quando eu fui recebê-las, eu soube que tinha uma moça fazendo trança, como os africanos, essa moça chamava Dai, era um salão em Copacabana, na Siqueira Campos. E aí eu comecei a trançar esse cabelo e hoje tranço com Rosalina no salão Zinzi, que é o nome de uma filha de Nelson Mandela. Então, estética negra é importante. É importante, sobretudo, como afirmação de uma beleza negra, como afirmação de uma beleza diferente, mas igual, né? Como um direito de se vestir, se preparar, se pentear, como você se sente melhor. Essa estética negra, cabelo, pintura, cor de pintura. Antigamente a gente tinha muita dificuldade com vermelho, com amarelo forte. A moça perguntou se eu gostava de amarelo, eu falei, é minha cor. Porque quando eu digo é a minha cor, é a cor do meu orixá, que é minha mãe Oxum. Ora aí eu, minha mãe. Essa ligação com os orixás é negritude, é consciência negra, é identidade negra, é autoestima, porque esses orixás, eles vêm da África, o primeiro texto que eu escrevi na minha vida foi: o candomblé é uma força que anima. Então essa força dos orixás, ela nos anima. Quando eu abro os olhos, todo dia de manhã, a primeira coisa que vem, olha eu, minha mãe, cabecinha. Porque é automático. Eu preciso dessa força que me renova, que me fortalece, que me anima, que me faz me sentir uma mulher negra que vale e comprometida com uma luta que vale a pena. Houve um tempo que a minha geração, o movimento negro na minha geração, dizia porque o pessoal da cultura, o pessoal da política. Eu acho que não é separado. Eu acho que política, cultura, pensamento, intelectualidade, isso tudo vem junto. E nós, negros, somos agentes capazes, protagonistas de tudo isso. Você tem intelectuais negros de toda sorte, em todas as áreas e em todos os lugares. Olha, a comunidade onde a gente vive,
o colégio que a gente frequenta, a universidade onde a gente vai, as políticas públicas pelas quais a gente luta, a própria vizinhança, em muitos casos, os lugares de prestígio que excepcionalmente algumas pessoas negras frequentam. Tudo isso faz parte da nossa luta maior, que é o combate ao racismo, que é o combate à desigualdade, que é o combate ao menosprezo, ao desrespeito aos valores das civilizações negras incorporados nas pessoas negras. A sociedade brasileira, aquilo que eu dizia há pouco, a sociedade brasileira não conseguiu compreender nem gostar da convivência com negros. Não conseguiu. Se a gente chega jogando futebol, dançando, cantando, alegre, feliz, tudo bem, mas na hora que você senta junto, em igualdade de condições, é aí que as dificuldades da negritude entram em cena. São ingredientes do que se chama negação de direitos, negação de negritude, negação do direito a um pensamento que a negritude reuniu como um conceito para facilitar nossa compreensão de nossa história, de nossa cultura, de nossa civilização, de nosso pensamento, de nossa intelectualidade. Antigamente, aquele tempo que você perguntava como era lá nos Matões dos Moreiras, com meu avô, meus tios avós, aquele pessoal, todo mundo dizia: nós somos os pretos dos Matões, os pretos do Santo Antônio. Até que o nome do lugar, de um dos quilombos hoje muito reconhecidos, é Santo Antônio dos Pretos. Então, nós usávamos muito essa expressão preto, aquela preta, preta bonita, às vezes o povo dizia, aquela preta que trabalha aqui, aquela preta. Mas, à medida em que os estudos vão se comparando com o que vem da África, com o que vem dos teóricos que passam pela Europa, pelos Estados Unidos, etc., hoje ficou mais ou menos estabelecido que negro é a definição mais politicamente mais justa. Negro. Olhe, essa dialética Casagrande e Senzala é um surto em si mesmo. É um surto em si mesmo. Porque, na realidade, isso passa por aquelas questões que se fala que o racismo no Brasil é um racismo cordial, que a escravidão no Brasil foi mais suave do que em outros lugares. Gente, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Não é? Nós estamos com 4, já são 5, né, séculos de chegada daqui. E essa situação não se resolveu. Ainda se admite hoje repetir certas expressões de maldade, de dominação, de desrespeito, de inferiorização do negro, do empregado subalterno. E o professor Florestan Fernandes, que eu colocaria, ele não é negro, mas eu colocaria na minha lista das pessoas que estudaram com muita seriedade a questão da negritude, a questão do ser negro no Brasil. Ele dizia que é um dos mais fortes maus hábitos, maus costumes do Brasil, é maltratar as pessoas pela cor da sua pele. E isso ainda é muito enraizado
E esse ainda meu é generoso, porque isso é muito enraizado. As exceções honrosas que eu respeito é de pessoas brancas que não têm preconceito, que não são racistas, que não tratam com desrespeito as pessoas negras, porque a grande maioria das pessoas no Brasil trata a pessoa negra com racismo, com desigualdade, com desrespeito e com maldade. Ser negro no Brasil hoje é ser uma pessoa comprometida com a dignidade de uma história, de uma civilização, de uma cultura, de um lugar chamado África, que hoje é considerado o berço da humanidade. Eu acho que não se pode perder de vista, esta questão maior, não é? Esse conceito maior, essa ideia, força. A África é o berço da humanidade e nós somos africanos, nascidos no Brasil ou descendentes de pessoas que foram deportadas para o Brasil pelo processo colonial escravista. Então, ser uma pessoa negra no Brasil é ser comprometido com essa história e com a transformação dessa história, com a dignidade desse povo, com a valorização e compreensão do que significa ser descendentes da África enquanto continente, berço da humanidade.